Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Tainá da Arte Fios Crochê e no vídeo de hoje eu trouxe o passo a passo de mais uma peça muito linda e bem fácil de fazer. A bolsa de hoje é essa daqui, estilo saco, toda feita em ponto baixo duplo, um ponto bem fácil de fazer, perfeito para quem está iniciando no crochê com fio de malha. Todo o material utilizado para fazer essa peça é da loja Tecerama, eu vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida que você tenha referente a essa peça é só deixar aqui nos comentários. E se você ainda não me segue no Instagram, vai lá e me segue para ficar por dentro de todas as novidades. Já aproveita também e se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Toda semana tem novidades por aqui. Agora pega teu fio e tua agulha e bora crochetar! Para fazer essa bolsa, vou utilizar fio de malha premium. Esse daqui é o fio da Meliá, ele tem 35 milímetros e é a cor abóbora. Vou precisar também de argola articulada, ponteiras e um enforcador. E uma agulha de crochê número 7. Todos esses materiais vocês encontram na loja da Tecerama e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Essa bolsa vai ser toda feita em ponto baixo duplo, é um ponto super fácil de fazer. Vamos começar fazendo a nossa bolsa e depois vamos fazer as laterais separadas para lá no final unir tudo na nossa peça. Começo fazendo o meu nozinho inicial, deixo ele bem firme e vou subir agora um total de 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz aqui as minhas 9 correntinhas, eu vou virar o meu trabalho e eu vou voltar preenchendo com ponto baixo, pegando apenas essa laçadinha que se formou atrás de cada correntinha. Lembrando que essa primeira eu não utilizo, porque ela faz parte da minha correntinha de subida. Venho para minha próxima, passo a agulha embaixo da minha laçada, vou pescar o fio que tá vindo lá do rolo, vou dar altura e vou fechar o meu ponto, fazendo o meu primeiro ponto baixo. Venho para o ponto do lado, passo a agulha por baixo da laçada, pesco o fio que está vindo do rolo, dei altura e fecho o meu ponto. Vou preenchendo com pontos baixos até chegar no final da minha carreira. Fiz aqui os meus pontos baixos, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, porque eu pulei o meu primeiro ponto, que foi a minha correntinha de subida. Vou fazer uma corrente, viro o meu trabalho e agora eu vou dar início ao meu ponto baixo duplo. O ponto baixo duplo, nós vamos pegar a alcinha de trás da correntinha e a alcinha de trás da correntinha da carreira anterior. Vou passar a minha agulha pegando a alcinha de trás da correntinha, lembrando que essa primeira eu não utilizo, foi a minha correntinha de subida. Peguei a alcinha de trás e vou pegar a alcinha de trás da correntinha da carreira anterior. Fiquei aqui com essas duas alcinhas na minha agulha, as duas alcinhas das correntinhas. Pesco o fio que tá vindo lá do rolo, vou passar esse fio aqui pelas correntinhas, vou dar altura e fecho o meu ponto. Venho para a próxima, pego a alcinha de trás da correntinha, a alcinha de trás da correntinha da carreira anterior, pesco o fio que tá vindo lá do rolo, vou trazer aqui para cima e fecho o meu ponto. Venho para a próxima, peguei as duas alcinhas da correntinha, pesco o fio que tá vindo do rolo, dei altura e fecho o meu ponto, fazendo ponto baixo. Venho para a próxima, peguei a alcinha de trás da correntinha, a alcinha de trás da correntinha da carreira anterior, pesco o fio que tá vindo lá do rolo e fecho o meu ponto. E esse ponto vai ser feito por toda a nossa bolsa. Vou fazendo até chegar no final da minha carreira. Tô chegando aqui no final da minha carreira, esse último ponto ele fica um pouco mais escondido, mas a gente precisa trabalhar um ponto nele. Peguei a alcinha de trás da correntinha e a alcinha de trás da correntinha da carreira anterior. E finalizo fazendo o meu ponto baixo. Lembrando que aqui eu preciso ter sempre um total de 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
subo uma corrente e viro o meu trabalho. E sigo dando continuidade. Essa primeira corrente eu não uso, venho para a próxima, pego a alcinha de trás da minha correntinha, a alcinha de trás da correntinha da carreira anterior. Pesco o fio que tá vindo do rolo, trouxe aqui para cima e fecho o meu ponto. Venho para a próxima, fecho o meu ponto. Sigo dando continuidade, fazendo os meus pontos baixos duplos, pegando apenas a alcinha de trás da correntinha, lembrando que em cada carreira eu preciso finalizar com 8 pontos baixos duplos, e aqui eu vou fazer um total de 22 carreiras no corpo da minha bolsa. Esse último ponto, ele sempre fica um pouco mais escondido, mas eu preciso trabalhar um ponto nele. Trabalhei meu ponto, vou modelar o meu trabalho para que ele ganhe formato, subo mais uma correntinha e sigo dando continuidade, fazendo esse mesmo processo de vai e vem de ponto baixo duplo por 22 carreiras. Quando eu chegar nas minhas 22 carreiras, eu volto com vocês. Terminei as minhas 22 carreiras, eu vou cortar o meu fio e vou fazer o arremate final. Puxo todo o meu fio aqui para frente. E agora, com a ajuda de uma agulha menor, eu vou passar esse restante de fio entre os pontos e no final eu coloco um pinguinho de cola. Eu utilizo a cola Tec Bond, mas você pode utilizar a cola da sua preferência. Então, com bastante cuidado, eu vou trazendo esse restante de fio entre os meus pontos. Terminei o acabamento, tanto na parte de baixo quanto aqui na parte de cima. Olha só que lindo que fica o corpo da bolsa. Agora eu vou fazer as laterais, que vai ser da mesma forma que eu fiz o corpo, utilizando o mesmo ponto, só que, claro, uma carreira menor. Faço o meu nozinho inicial e eu vou subir um total de 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz as 5 correntinhas, viro o meu trabalho, volto preenchendo com ponto baixo, pegando apenas a alcinha de trás de cada correntinha, lembrando que essa primeira eu não utilizo. Passo a agulha por baixo dessa laçada, que se formou atrás de cada corrente, pesco o fio que vem do rolo, trouxe para frente e fecho o ponto. Fiz o meu primeiro ponto baixo, venho para o próximo, 2, 3 e aqui o meu quarto ponto baixo. Vai sempre modelando o teu trabalho para que ele ganhe formato. Subo uma correntinha como de costume e viro o meu trabalho. Volto preenchendo, fazendo ponto baixo duplo, pegando apenas as alcinhas de trás de cada correntinha, lembrando que essa primeira não utilizo. Passo a minha agulha pegando a alcinha de trás da correntinha e a alcinha de trás da correntinha da carreira anterior. Pesco o fio, passo aqui por dentro das minhas correntinhas, dessas alcinhas e fecho o ponto. Venho para a próxima, peguei a alcinha de trás e a alcinha de trás da correntinha da carreira anterior. Fecho o ponto. Venho para o próximo. Fecho o meu ponto e agora para o meu último. Peguei as duas alcinhas, passo o fio e fecho o ponto. Vai sempre modelando o teu trabalho para que ele ganhe formato. Subo uma corrente, viro o meu trabalho e sigo dando continuidade. Vou fazer aqui um total de 8 carreiras, lembrando que eu conto essas carreiras sempre por esses gominhos que se formam aqui na parte da frente. Vou seguir dando continuidade, fazendo as minhas 8 carreiras de pontos baixos duplos. Fiz aqui as minhas 8 carreiras, agora eu vou cortar o meu fio. Vou puxar todo aqui pra frente. Venho com uma agulha mais fina e faço o mesmo acabamento que eu fiz no corpo da minha bolsa. Passo a agulha mais fina aqui entre os pontos e vou trazendo essa sobrinha de fio aqui por dentro e lá no final eu coloco um pinguinho de cola para deixar bem firme.
Minha primeira lateral está finalizada, agora eu vou fazer uma outra com essa mesma quantidade de pontos e mesma quantidade de carreiras, porque eu preciso ter duas para colocar do lado da minha bolsa para fazer a junção. Já estou aqui com todas as minhas peças prontas, todas já com o acabamento finalizado, e agora eu vou mostrar como é fácil fazer essa junção dessas laterais. Para isso, eu vou contar um total de 8 carreiras aqui no corpo da minha bolsa. Conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar minha agulha aqui só para pegar minha lateral. Aqui na lateral eu gosto de deixar essa parte que eu comecei fazendo as correntinhas aqui na borda da minha bolsa, na parte de cima. Então, eu posiciono aqui, venho com o próprio fio de malha. Vou pegar a pontinha do fio de malha e vou colocar aqui, prender, ó. Contei 8 carreiras. 8, vou prender aqui com o meu marcador. Vou usar o próprio fio de malha mesmo. Vai modelando a peça, ajeitando ela. Aqui eu vou fazer um nozinho só para deixar essa parte aqui bem segura. Venho aqui desse outro lado, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pego a lateral, lembrando que eu gosto de deixar para cima a parte que eu comecei fazendo as correntinhas. Posiciono aqui na minha peça, pego o meu fio de malha e vou prender aqui, fazendo uma marcação. Já fiz a marcação principal, coloquei uma lateral desse lado, a outra lateral aqui, contei 8 carreiras e prendi aqui com o fio de malha. Vou colocar mais uns marcadores aqui para poder fazer a costura bem certinha. Coloquei aqui mais algumas marcações, isso ajuda bastante na hora de fazer a costura. Vai ser uma costura bem simples, em zigue-zague, com agulha de tapeceiro. Então, vai ser bem fácil de colocar essa lateral. Vou fazer o mesmo com esse outro lado, aqui eu prendi só essas duas pontas, vou prender essas outras também. Peguei aqui a minha agulha de tapeceiro, coloquei um pedaço de fio de malha dentro. E o legal dessa bolsa é porque aqui na parte de baixo ela não vai ficar totalmente reta, ela vai ficar mais abaloada mesmo. Então, é super tranquilo de fazer essa junção aqui das partes. Vou começar pegando uma correntinha de um lado, passo a agulha, e uma correntinha aqui do outro lado. Passei, vou puxar tudo. Deixo uma sobrinha de fio, porque depois eu vou fazer o arremate aqui na ponta. Volto com a minha agulha, pego uma alcinha do outro lado e uma alcinha do outro. E eu vou fazendo essa costura bem simples em volta de toda a minha bolsa. Toma bastante cuidado na hora de pegar os pontos para que eles não fiquem repuxados, porque às vezes a gente acaba pegando apenas uma alcinha da correntinha e ela fica toda aberta, começa a criar buracos na peça. Então, tem que ter bastante cuidado na hora de pegar esses pontinhos, para que a peça fique bem bonita e não crie buracos. Conforme a gente for fazendo a costura, é só ir tirando os marcadores e fazendo isso aqui por toda a volta. Tô chegando no final da costura e olha só como fica bem certinho e como esses marcadores ajudam bastante. Vou tirar aqui o último para fazer os últimos pontinhos aqui e deixar bem firme. Vou puxar aqui com bastante cuidado. Vou passar mais um ponto aqui e puxo. Ajeito e olha só que linda que fica. Vou fazer o arremate aqui desse lado, passando essa sobrinha de fio entre os pontos, colocando um pinguinho de cola, e esse mesmo processo, essa mesma costura eu faço aqui desse outro lado. Terminei a costura das minhas laterais, olha só como fica super bonita, ela fica muito estruturada e agora a gente vai fazer o detalhe aqui na parte de cima. Essa bolsa ela vai ser estilo saco, então ela vai ficar com esse detalhe, essa dobrinha aqui nas laterais, dessa forma. Vamos passar o fio e colocar o enforcador aqui na parte da frente. Peguei aproximadamente 90 centímetros de fio de malha.
venho com a ajuda de uma agulha mais fina, vou trazer esse meu fio aqui para a parte da frente. Então, aqui eu já consegui localizar o meio da minha peça, fiquei com 3 pontos para cá, 3 para cá e um bem no centro. Vou passar a minha agulha do lado desse ponto, dessa forma, 3 pontos, 3 para cá e um bem no centro. E vou puxar todo o meu fio aqui para a parte de dentro da minha bolsa. Puxei uma pontinha, vou puxar a outra. Venho com a minha agulha do lado e puxo a outra pontinha do meu fio aqui para dentro da minha peça. Feito isso, eu vou trazer essas duas pontas aqui para o lado de fora. Eu vou dobrar mais uma vez a minha bolsa, essas laterais, dessa forma. Ela vai ficar com esse detalhe aqui de curvinha nessa parte de dentro da peça, assim. Então, eu preciso trazer o meu fio aqui para o lado de fora. Lembrando que eu não posso passar a minha agulha aqui nessa curva, eu preciso passar aqui do lado, assim. E puxo o fio para fora. Faço o mesmo com esse outro lado, dobrei, fiquei com essa curva, venho do lado e puxo o meu fio. Trago ele aqui para fora da minha peça. Vou trazer mais uma vez o fio para dentro da minha peça, então aqui tenho a minha curva, venho no pontinho do lado e puxo o fio. Faço o mesmo processo do outro lado. Feito isso, a minha peça vai ficar com esse formato e agora eu preciso trazer essas duas pontas aqui para a parte da frente. Então, eu vou posicionar o meu fio e vou puxar ele aqui para a parte da frente. Puxei um lado e puxo o outro. Dessa forma, quando eu fechar a minha bolsa, quando eu apertar ela vai ficar assim. E para deixar essa peça ainda mais linda, nós vamos colocar os acessórios. Eu escolhi aqui o enforcador na cor ônix e as ponteiras, todos lá da Tecerama. Aqui é bem tranquilo, eu passo a pontinha do fio de malha nesse primeiro buraquinho e passo a outra ponta aqui do outro lado. Vou levar o enforcador aqui na parte de cima. Vou fazer um nozinho só para deixar ele firme e ele não descer aqui para baixo. A ponteira também é bem fácil de colocar. Eu peguei uma agulha de tapeceiro, aqui tem duas aberturas, uma maior e uma menor. Venho na menor, pego o meu fio, posso vir com a ajuda da agulha e empurrar aqui para dentro ou até mesmo com a pontinha da tesoura. E vou passar aqui dentro. Puxei a pontinha do meu fio. Faço um nozinho, desço a minha ponteira e agora corto o excesso de fio. Faço esse mesmo processo com esse outro lado. O corpo da minha bolsa já está pronto, olha só que coisa mais linda que ela fica. E agora eu vou fazer uma alça de mão para a gente colocar aqui na parte de cima. Para fazer a alça de mão, eu vou subir um total de 17 correntinhas. Faço meu nozinho inicial, deixo ele bem firme e subo 17 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembrando que aqui você pode colocar a quantidade que você quiser de correntinhas. Vou voltar preenchendo com pontos baixíssimos. Lembrando que esse primeiro eu não utilizo, venho aqui para o próximo, passo a agulha por baixo dessa alcinha. Pesco o fio que tá vindo lá do rolo e faço ponto baixíssimo. Vou preencher com pontos baixíssimos até chegar no final da carreira. Cheguei no final da minha carreira, vou subir uma corrente e vou virar o meu trabalho. Vou começar agora a fazer uma sequência de pontos zigue-zague. Começo aqui na minha primeira correntinha, essa daqui eu não utilizo, só para lembrar mais uma vez vocês. Venho aqui na minha corrente e faço um ponto baixíssimo.
Venho para a próxima, passo a agulha por baixo da corrente, faço ponto baixo. Aqui na próxima, ponto baixíssimo. Na próxima, ponto baixo. E vou seguindo com essa mesma trama até o final da minha carreira. Um ponto baixíssimo e um ponto baixo. Vou fazer aqui o meu último ponto baixíssimo da minha carreira. Vou subir uma correntinha e agora eu vou virar o meu trabalho dessa forma. Vou deixar esse meu trabalhado aqui para a parte de baixo. E eu vou voltar preenchendo essa parte aqui lá do início que eu comecei as minhas correntinhas com essa mesma trama. Faço aqui um ponto baixíssimo, na próxima, um ponto baixo. Na próxima correntinha, faço um baixíssimo, na próxima, um ponto baixo, até chegar no fim da carreira mais uma vez. Cheguei aqui no final da minha carreira, posso cortar o meu fio para começar a fazer o arremate. Puxo todo o meu fio aqui para frente e vou esconder ele entre os pontos. Vou esconder essas duas pontinhas aqui. Passo aqui entre os pontos e no final coloco um pinguinho de cola. Terminei minha alça, ela vai ficar com esse acabamento bem lindo aqui na parte de cima. Agora eu vou pegar a argola articulada e vou colocar na ponta dela. Eu vou dar uma leve dobrada dessa forma, porque ela é uma alça que ela fica mais retinha aqui na parte de cima. Então eu vou dobrar somente a pontinha para poder passar a argola articulada e prender lá na bolsa. Coloquei nas duas pontas a argola articulada, então vai ficar com esse formato, mais retinha em cima e fechada aqui na parte de baixo. E agora é só colocar na minha bolsa. E esse foi o resultado final da nossa bolsa. Olha que linda que ficou a alça com todos esses detalhes. Se você gostou, já curte, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Um beijo e até a próxima!